Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 643 e minguando até 647 dias, 18 de setembro de 2025. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 643, com o título Acima das Estrelas de Deus, parte 39, com o subtítulo Os Magnéticos dos Cosmos, parte 9, né? É interessante este subtítulo, porque ele vai falar diretamente dos nossos atos manifestos, ok? Acompanha tudo, não deixa de estar fazendo esse trabalho de conscientização para que você possa deixar de ser essa vítima social, ok? Para isso, eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse e um blog que antecipe a esse, certo? Eu também deixo a abertura deste título acima das estrelas de Deus, certo? E com 5 repartições. É interessante que vocês façam esse trabalho de conscientização, faça esta acompanhamento de tudo que está sendo dito dentro deste título em específico e a abertura dele para que vocês possam ter consciência em tudo que está sendo dito, para vocês entender qual que é o meu comportamento dentro desse título e de todos os blogs em específico, ok? Entenda isso, não tire conclusões precipitadas, faça esse trabalho de conscientização para que você possa deixar de ser essa vítima social. E também vou deixar na descrição do vídeo uma referência desse título e vou deixar a abertura deste título igualmente, deste subtítulo, Os Magnéticos dos Cosmos, para que vocês possam estar acompanhando tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. É interessante que vocês façam o trabalho de conscientização, faça isso e deixe de ser essa vítima social, ok? E também vou deixar por último a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Eu tenho por hábito fazer a leitura, a expressão livre sobre 4 blogs, e no quarto e último blog eu faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos últimos 4 blogs diários, ok? Entenda isso, é muito importante, ok? É, faça esse trabalho de. Estou lembrando aqui que esses dias eu fiz um pedido no site de umas blusas para mim apresentar esse título em específico, mas aí depois eu descobri que o, o canal, o site era falso, então aí eu ganhei essa blusa, né, do meu filho, aí eu estou usando ela, certo? É interessante que a gente relacionar isso, né? Aí vocês veem se é de marca, se não é, vocês entendam isso, é só uma brincadeira, ok? Eu gosto de usar essa abertura aqui, porque o diretor ele sempre fala que é importante para colocar esse microfone aqui, né? Adaptar esse microfone, certo? Tudo bem. Mas é só uma brincadeira, ok? Entenda isso. Vamos lá entrar neste título aqui, certo? Fazer a leitura deste contexto, né? Para a gente entender tudo que está sendo dito sobre esse título, esse subtítulo em específicos, os magnéticos dos cosmos, ok? Vamos lá para a leitura e vamos fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é
formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos para a leitura e depois nós vamos expressar sobre este contexto. Vamos lá. Existem outras evidências. Se vocês não viram o blog anterior, vocês vejam, acompanha isso, certo? E para que vocês relacionem, porque esse texto está muito agarrado no outro, vocês entendam isso, relaciona isso nas suas consciências. Se quiser entender o que está sendo dito nesse contexto, você tem que entender o outro texto anterior, ok? Entenda isso. Existem outras evidências contidas sobre o relacionamento corpo a corpo, explicando a esposa e que tenha o seu corpo físico e expressivo para o seu marido, e o marido que tenha o seu corpo expressivo para si e para a sua esposa. Ambos trocam informações expressivas dos vossos corpos, criando um campo magnético compartilhado sobre os vossos conceitos híbridos de relacionamento. Estas evidências explicam o relacionamento no tempo de quando a esposa não queira. Essas evidências explicam o relacionamento no tempo de quando a esposa não queira seguir o passo de seu marido, seja por um plano conjugal e pessoal ou por um plano do reino em evolução, e que nesta causa o marido tem que abandonar esta esposa para se manter no reino evolutivo desta evolução, e que se aplica a um reino que se faça comum entre todos os corpos de Cristo, pois o reino é a importância de Deus e de Cristo, e não dos interesses dessas matérias que se movimenta com astúcias do ego desta emoção que se move por um motivo pessoal e negando o reino por um ato pessoal de realização e que se esconde de Cristo e da origem de sua formação e que queira a sua positividade a qualquer custo. Isto compromete a relação de ambos no conceito simples de entendimento simples, explicando cada corpo em específico. O reino vai explicar o Cristo e que se aplica ao reino da natureza de Deus e os sobrenaturais dos corpos, por causa da sua intensidade de relacionamento com as matérias em movimento, podendo ser compreendido por um e desprezado por outro, e podendo ser desprezado por outro e compreendido por este que é um só no reino, ou um só corpo celeste, a mãe natureza das consciências que habitam neste corpo. Habitação do corpo, habitando um corpo simples, habitando um corpo simples de entendimento simples. A habitação de cada corpo em específico explica o corpo celeste da sua habitação. O corpo simples explica cada um corpo em específico ou até mesmo um corpo celeste na sua forma de conter os seus habitantes dentro deste corpo celeste e que ausenta o corpo emocional no seu reino do seu governo para explicar uma pressão atmosférica da sua origem com a fusão do átomo com o elétron, ou até mesmo a mecânica das pressões atmosféricas dos cosmos em movimento com a ausência desta matéria que se movimenta dentro deste corpo celeste para a expansão das consciências e das cabeças que se movem as matérias em movimento. E evidentemente que uma coisa se faz mais importante do que a outra, e sem dúvida mais importante para manter o ciclo que relaciona esta mesma importância de acordo com as vossas particularidades de relacionamento, sendo importante explicar o fato e o ciclo da origem no que vem primeiro, e na importância de tudo que se manifesta o ato dependente deste ciclo para manter a vida dentro deste corpo celeste, conhecendo que existe muita importância que são apenas astúcias de vossas ignorâncias, que contraria o reino de Deus e as suas espécies espirituais de mover os cosmos dos corpos.
Se você for entender esse contexto por parte, né, só para resumir tudo aqui, para a gente já abrir as nossas consciências para relacionar, você vai entender que tudo na vida ela tem a sua significação de importância, certo? Tudo é importante. Para você manter hoje uma ordem, né, com várias pessoas que estejam, vários corpos que estejam habitados dentro deste corpo celeste, muitas das vezes exige de nós um sacrifício, não um sacrifício humano, certo? Não relaciona esse sacrifício humano, relaciona aquelas coisas que você tem, que é importante para você, aquela coisa importante pessoal, aquela, eu tenho que fazer isso, igual hoje eu comecei dentro deste blog diário, certo? Mostrando um pouco as dificuldades de estar relacionando uma sociedade corrupta, né, que eu fui no site e tal, depois eu fiz disso uma ideia de que, né, uma um humor sobre isso, né, com certa dificuldade, com certa, aquilo então interagindo isso em nossas consciências. Ou seja, muitas das vezes para você fazer uma demonstração, você tem que passar por certo constrangimento no que se explica um ato pessoal, um corpo simples, de entendimento simples, você tem que se expor a mais, porque tudo que falamos de Deus gera uma intensidade, uma simulação de uma grandiosidade, de um corpo celeste que esteja movimentando ao interesse de todos. Então, na hora que a gente vai passar essas mensagens, ela ganha esses tipos de complexidade, certo? E algumas pessoas, ela entende isso de uma forma egoísta, outras pessoas, ela já têm aquela liberdade de entender aquela expressão, né, que vai explicar uma coisa de que possa estar justificando o pecado de um e do outro, ou até mesmo justificando os nossos atos pessoais. Quando ele vem justificar os nossos atos pessoais, ele vai ganhar uma complexidade, pode ser uma forma de realizar com a matéria de uma forma comum, ou pode ser uma coisa que eu estou desprezando a mim para aceitar o outro, ou estou desprezando o outro para aceitar a mim sobre aquele que eu considero importante para mim, aquela coisa, né, que é, sei lá, existe uma complexidade, certo? Eu tive dificuldade para relacionar, né, esse abertura, né, vai estar tudo no blog diário, vocês fazem a sua análise e tire as vossas conclusões, ok? Entenda isso. Vamos lá então entrar de vez aqui, vamos ler parte desse contexto e vamos nos expressar sobre ele. Vamos lá. Existem outras evidências, se você não viu a evidência de antes eu falava que a esposa, quando ela no blog anterior eu falei que a esposa quando ela está habitado no mesmo espaço de corpo, representando a minha própria matéria, isso é o meu corpo físico, a matéria, ela para mim é uma esposa, porque eu tenho uma consciência, eu tenho uma cabeça do relacionamento social, a minha cabeça do relacionamento social, ele é o marido, ele manda nessa matéria. Então, existe essa possibilidade de eu estar falando da minha esposa, questão do corpo físico e emocional, da minha matéria. Quando eu olho para esse corpo numa forma eu tenho uma consciência espiritual deste corpo, é como se fosse uma imagem para mim. Eu estou olhando de fora para, eu estou olhando dele de fora para dentro, estou observando ele, eu estou movimentando ele, eu estou conscientizando ele, eu estou mentindo sobre ele, eu estou falando verdade sobre ele. Quando é verdade, eu tenho essa forma de realização. Eu entro, dou movimento e realizo no tempo. Eu entrei, dei consciência e volto e realizo com ele no tempo, certo? Existe essa forma. Essa esposa aqui que eu falei é uma parceira que você tem no dia a dia, né? Que hoje em dia é muito comum que as esposas elas tenham essa domínio sobre os conceitos, aquilo que possa ser bom, né, sobre o relacionamento conjugal, entenda? Elas, de uma certa forma, têm uma participação, muitas das vezes ela está certa, muitas das vezes ela pode estar errada. Você entende isso? Vocês que é o mentor, que tem uma consciência, vocês têm que fazer uma análise, entender o que é mais importante para você, certo? E se a gente for olhar nossas Bíblias significativas,
Tudo que se faz mais importante está ligado ao reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Se alguma vez a esposa entendeu esses conceitos e colocou Deus em primeiro lugar, ela vai estar do seu lado, movimentando essas ideias junto com você, te apoiando em todas as coisas, certo? De forma que vocês têm que avaliar se isso não vai levar uma né, existe várias formas, existe atos missionários que eu já vi muitos, que eles não são, assim, uma provisão, às vezes ele abandona a sua família dentro de casa, vai para outro lado do estado, então existe essa complexidade do marido estar achando que está no ato missionário, pode não estar, né, e existe essa ideia da esposa achar que o marido não tem uma missão e ele pode estar. Existe essas complexidades. Tudo é para a nossa consciência e para que nós possamos analisar aquilo que nós podemos considerar o correto. Não existe nada certo dentro de um relacionamento. Quando você tem consciência, você expande os seus ambientes, você atinge todas as possibilidades de realização com várias formas, certo? Não se limita a um conceito ideológico, não se aplica a um conceito ideológico, não coloque isso na sua vida como coisa correta. Entenda isso. Existe outras evidências contidas sobre o relacionamento corpo a corpo, explicando à esposa e que tem o seu corpo físico e expressivo para si e para o seu marido, e o marido e que tenha o seu corpo expressivo para si e para a sua esposa. Ambos trocam informações expressivas dos vossos corpos, criando um campo magnético compartilhado sobre os vossos conceitos híbridos de relacionamento. Sempre quando eu estou dentro de uma missão, eu sempre lembro das minhas expressões compartilhadas com a minha esposa. De uma certa forma, ela ajuda eu moldar os meus caráteres. Hoje eu estava ali sentado e vi, né, às vezes ela me corrige em algumas formas, fala assim, não, isso está aqui, está dessa forma, daquilo que eu tenha vivido dentro da sociedade, né? Questão missionária, eu não sei se ela acompanha esses blogs diários, eu nunca perguntei isso a ela. Mas o que que eu quero dizer? Na minha vida, no meu relacionamento conjugal, muitas coisas que eu tenho, eu tomei da minha esposa. Aquilo que ela me orientou, aquilo que ela me deu uma ideia, daquilo que ela muitas das vezes rejeitou, fala: "Não, isso é uma forma errada", certo? Existindo aquela forma dela de expressar, ou seja, tudo compartilhado. Quando nós temos flexibilidade e consciência, nós criamos um campo bem amplo de possibilidade de realização. Nem eu preciso estar certo todo o tempo, nem ela precisa estar certo todo o tempo. Nós temos que ampliar os nossos campos para que nós possamos unir por um conceito que possa ser bom para um e para outro. Quando a gente faça um agrado sobre os conceitos daquelas expressões compartilhadas, logo a gente ganha um ambiente, e se isso é uma coisa provada de Deus, uma consciência provada por Deus, logo nós vamos ganhar, né, uma um campo maior para você poder estar administrando isso de uma forma ideal, né, para um ato pessoal, conjugal, ou para uma outras formas de realização, para dar essa referência que é o reino de Deus de uma determinada forma, ok? Eu sempre uso a dicção ao meu favor, para quê? Porque eu tenho que buscar a expressão correta, certo? Se eu não conseguir falar a expressão correta, deixa, né, nessa forma mesmo, né, na falta de pronúncia, falta de palavra, é muito bom. Interessante é que a palavra vem de uma forma consciente para que as pessoas leva consciência. A espiritualidade é assim, certo? Quando eu estava lendo esse texto todinho, grandão, assim, eu falei assim, nossa, eu poderia ler muito bem, sem, sabe, numa tonação só, tranquilo. Aí depois eu pensei: "Não, é isso que é o correto, demorar a expressar, falar com mais, eh, para pegar as tomar aquela essas exp tomar tá vendo? Tomando essas expressões, certo? Porque o que vale é aquela consciência, não é a forma correta de eu estar apresentando bem ou não, porque existe muitas pessoas que existe essas formas expressivas. Então, entendemos a primeira parte?
né, sobre o relacionamento, corpo a corpo, ele ganha as expressões compartilhadas sobre a sua parceira, né, aquilo que ela tem, ela vai acrescentar em você, aquilo que você tem, você acrescenta nela, certo? Você vai ter um conceito sobre esses 2 ideais, né, de estar relacionando essas coisas compartilhado, formando o caráter um do outro, isso é interessante, ok? Estas evidências explica a relatividade no tempo de quando a esposa não queira seguir o passo de seu marido, seja por um plano conjugal e pessoal ou por um plano do reino em evolução, certo? Estas evidências explicam a relatividade do tempo de quando a esposa não queira seguir o espaço de seu marido, seja por um plano conjugal e pessoal ou por um plano do reino em evolução, certo? Às vezes ou a esposa teve assim: "Nossa, eu não vou passar por isso, eu não vou", né, ou às vezes não consiga entender as posturas do marido de uma certa forma, então ela vai ganhar a complexidade, ela vai se sentir prejudicado, certo? Se Deus não tiver com ela uma consciência, né, ela vai passar por fases delicadas até que ela possa compreender tudo, entenda isso, certo? Não só isso, não estou falando que, às vezes existe essa forma de a esposa não entender o marido e existe essa forma do marido não entender a esposa. Como eu tenho aberto esse blog diário dizendo que tudo tem que ser uma ideia compartilhado sobre aquilo que não leve prejuízo. Se for olhar tudo, olha, eu fico muito, grato a Deus, porque, tudo fica amplo e esclarecido do determinado tempo. É tudo, muitas das vezes, é só o tempo que pode explicar o que você representa para o reino, o que você represente para a sua esposa. Não tire conclusões precipitadas, não resolva as coisas quando você acha que está correto, não precisa você provar isso de um dia para o outro. As coisas vai se alinhando de acordo com a vontade de Deus. Se você estiver no reino, você continua o trabalho e Deus vai estar com você e as coisas vai acertando, certo? Senão, aí, né, existe essa complexidade de não estar, de uma certa forma, né, essas complexidades, entenda isso. E que nesta causa o marido tem que abandonar esta esposa para se manter no reino evolutivo desta evolução e que se aplica a um reino que se faça comum entre todos os corpos de Cristo, pois o reino é importante, é a importância de Deus e de Cristo, e não dos interesses destas matérias que se movimenta com astúcias do ego desta emoção e que se move por um motivo pessoal e negando o reino por um ato pessoal de realização e que se esconde de Cristo e da sua formação que, e que queira a sua positividade a qualquer custo, certo? Isto compromete a relação de ambos no conceito simples de entendimento simples, explicando cada corpo em específico, né? Essa leitura ficou grande, eu sempre gosto de parar no meio, vamos pegar ela de novo, vamos lá. E que nesta causa o marido tem que abandonar esta esposa para se manter o reino evolutivo desta evolução. Quando eu digo abandonar, não necessariamente você abandonar, é você ter presença e ter um conceito de que Deus vai resolver as coisas para você. Se você estiver dentro de um trabalho missionário, pode ter certeza que as coisas elas vão se alinhar na medida do tempo que você vai se conscientizando sobre aquilo todo aquele ambiente também vai se conscientizando. Abandonar não significa você, eu tenho que fazer. Não. Eu olho para minha esposa, né? Eu sempre estou olhando para o pé dela, deixa ela movimentar. Tá feliz? Estou feliz. Tá triste? Não, também estou triste. Vamos resolver essas nossas diferenças entre eu e você, certo? E vou deixando ela conduzindo, conduzindo, vai conduzindo aí. Até quando dá. Não deu mais não? Entendi, tá tudo certo, tranquilo. Então, mesmo nessa postura. Então, se ela estiver realizando, eu também estou realizando. Se ela não estiver realizando, eu busco a entender as diferenças que ela está gerando sobre aquilo que ela está movendo primeiramente, ok? Entenda isso. E que se aplica a um reino
que se faça comum entre todos os corpos de Cristo, né. Tudo que é comum é a realidade de todos nós. Quando, quando meu pai, às vezes, ele ficou ausente, né, eu ouvi uma voz aí que dizia: "Olha, você está preocupado, você acha que é só você que tem problema na vida? Existe muitas outras pessoas". Aí eu tive uma consciência que muitas coisas não estão girando sobre os meus interesses, sobre aquilo que é para mim. Se é reino de Deus, é uma coisa para todos, e muitas das vezes eu tenho que negar aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que é importante para mim, para que eu esteja inserido naquilo que é comum para todos igualmente, certo? Deus, se ele, quando Deus está no controle, ele entenda a consciência, ele faz nós entender as consciências espiritual, não aquilo que nós entendemos emocional, porque a consciência espiritual é uma flexibilidade dos nossos corpos, a flexibilidade do nosso corpos e com possibilidade de nos realizar com esse corpo emocional. E muitas das vezes nós não conseguimos nos realizar com esses nossos corpos emocionais, né? De ter alguém presente ou de ter qualquer outras coisas que, ou você ter uma casa de luxo, uma casa, uma coisa boa para você morar, qualquer coisa que você deseje. Ou seja, você fica retardando as suas realizações, certo? Por causa de quê? Por causa desse reino. Porque as pessoas, elas têm que compreender o ato humano antes dela ter algo que não são coisas significativas, que não represente nada no nossos comportamentos, na nossas flexibilidade de espiritualidade, e nós vamos buscar nos realizar de uma forma ao contrário, certo? Deixando de realizar com Deus para estar sempre realizando com esses nossos corpos emocional, e vai dar muito errado, ok? Pois o reino é a importância de Deus e de Cristo, de Deus e de Cristo, e não dos interesses dessas matérias que se movimenta com astúcias do ego destas emoções que se move por um motivo pessoal. Bem explicado, né? Às vezes as pessoas estão movimentando por motivo pessoal. Hoje, se você for observar dentro da sociedade, eu não vejo ninguém realizando, pessoal. Teve eu me realizei, eu tive carro, eu tive casa, eu fui o cara mais milionário. Não. Se você for olhar isso pela que é a realização, não. Quantas pessoas estiverem em conflito, guerra fria, sendo vivendo essa guerra fria aí, você vai ver que você vai realizar com uma coisa, né, com dinheiro, e depois não vai realizar só com isso, vai ficar limitado. Ou você se realiza, hoje em dia você se realiza com dinheiro, ou você se realiza com sexo. Quando você escolhe essas duas opções, você fica limitado, uma coisinha bem pequenininha, sabe? Mínima, minúscula, 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 vocês não têm liberdade para nada. Vocês não vão entender o que é a espiritualidade de Deus, você não vai entender a formação de Cristo, você não vai entender Deus, porque você está buscando se realizar com coisas pequenas, coisas pequenas. Existem muitas coisas grandes para conquistar, né? Muitas coisas grandiosas para conquistar, aí você vai ficar limitado aí só no dinheiro e no sexo. É muita pobreza, pode ter certeza que é muita pobreza. Aí o seu dinheiro, esse milionário, não vai representar nada para você, entenda isso. E negando o reino por um ato pessoal de realização e que se esconde de Cristo. O que é se esconder de Cristo? Você já viu? Muita gente, ela tem uns dons incríveis. Às vezes eu fico olhando pessoas travadas, sabe? O quanto que ela poderia ser produtivo, mas conhecimento grandioso, sabedoria, é uma pedra preciosa que precisa de às vezes, arriscar mais, ser mais espontânea, e fazer isso, aqueles dons espirituais, eles é amplo, é uma coisa divina, grandiosa, mas não, eu fico aqui, não, não vou fazer isso não, vou passar vergonha, eu vou ficar, né, vou ficar muito humilhado, sei que tem lá, vou ficar humilhado. Hoje eu vejo, tem gente que descobriu tanto essa técnica, eu vejo nas redes sociais, descobriu tanto essa técnica de você se expor mais, você arriscar mais, descobriu tanto, que às vezes começa até a exagerar um pouquinho. Mas o que que acontece? Mas é
muito legal, sabe, as pessoas passar por aquela coisa que nós consideramos ridículo, sabe, vai destravando as pessoas, né. Tem pessoas que destrava tanta a outras pessoas destravam tanto, porque a própria inconsciência que vai lá, elas fica ali, né, nem às vezes reconhece o trabalho bom que a pessoa faz de destravamento de pessoas vergonhosas, destravar as pessoas. Tem uns que nem reconhecem isso, aí fala: "Nossa, que chato e tal", mas aí nesse tempo que ele está falando que você é chata, você já está destravando a pessoa. Aí a pessoa que fica fazendo o trabalho, ele fica irreconhecível, porque ele usou astúcias, né, se expôs demais, ele foi rejeitado dentro dessa situação, mas ele conseguiu destravar. Aí as pessoas vai dizer: "Nossa, fez isso aí, eu também vou fazer e tal", e começa a fazer e dá certo, sabe. É muito legal. Olha aí dentro das mídias sociais aí que você vai ver que existe pessoas, coisas, movimento que as pessoas fazem dentro da sociedade, que as pessoas chegam assim, olham para isso e duvida, fala assim: "Isso vai dar certo? Não, não vai dar certo não". Aí quando você olha para a pessoa está explodindo ali e tal, né, naquele trabalho, fazendo sendo apoiado por vários seguidores e tal, da mesma forma, entende? Existe uns trabalhos que eles são menos irreconhecíveis, mas tem outros trabalhos que eles já expande e tal, e vê a espontaneidade da pessoa, aí fica aquela coisa, ou seja, escondendo de Cristo, ou seja, se você não tiver espontaneidade, se você não arriscar a errar, se você não arriscar a passar vergonha, se você não arriscar a fazer uma coisa e outra, você não vai descobrir os seus dons espirituais. Quando, às vezes, quando você vai expressar alguma coisa, você viu que você ficou tímido, insiste naquilo. Insiste porque vai dar uma explosão naquela ideia, depois vai dar uma explosão, você vai ficar tudo expandido. A sua consciência espiritual vai ficar amplo, vai ficar destravado. Mas para isso você tem que arriscar, certo? E muitas das vezes esses tipos de pessoas é tido até como louco, mas depois quando as pessoas vão olhando para você, a sua consciência vai normalizando, você vai começando a buscar a expressão correta, né, tem que trabalhar isso também em você, não é questão porque na hora que você dá uma explosão daqueles atos emocionais, você vai passar por um certo constrangimento, mas depois você vai dominando ela. Não significa que você tem que ficar sempre assim não, porque você vê que as pessoas se eu for olhar esse blog diário, você vai ver o tanto que complexidade, aquela uma barra, uma trava, aí depois vai normalizando, buscando as expressões. Uma trava, depois vai buscando as expressões, vai buscando a expressão, a sua consciência vai expandindo. Se você estiver acompanhando esses blogs diários, você vai entender esses processos, é muito interessante. Esconde-se de Cristo e da origem de sua formação. A origem da formação de Cristo é o quê? É você não ser uma pessoa tímida, não ser uma pessoa vergonhosa. E se você sentir vergonha, tímido, explode isso, coloca para fora. Ah, procura, faz uma rede de mídias sociais aí e vai começando a falar qualquer coisa aí dentro das mídias aí, vai buscando a expressão, vai trabalhando isso na sua consciência. Isso aí nem é questão de você ter um trabalho, um emprego, não, é de você destravar a sua consciência. Vocês têm mídias sociais, tudo de graça, é só vocês fazer aí um né, fazer preencher um formulário aí e tal, você já está na mídia, você já é diretor, já é, né, vai fazer um monte de coisa aí, vai ter um monte de coisa para você fazer. É muito bom esse entender a liberdade que vocês têm e as possibilidades de vocês destravar as suas consciências com a mídias sociais, certo? Todas as pessoas que não se colocou, né, no trabalho, fica aí, né, travado, travado. Pessoas grandiosas aí, com muito conhecimento, com sabedoria, ficou mais conservador, ficou mais reservado. Isso de uma certa forma não dá, né, para ele um resultado, certo? Tem pessoas aí que têm grandes conhecimentos e estão escondido aí dentro da sociedade, está escondido aí dentro da sociedade, só vocês olhar, ok? Entenda isso. E que queira a sua positividade a qualquer custo, né. Quando você quer sua positividade a qualquer custo, nessa casa aqui, é aquilo que você quer manter uma aparência. Você coloca uma roupa bonita e tal, o que importa é aquilo que os outros pensam de mim, não é aquilo que eu sou, aquilo que os outros pensam de mim. "Nossa, camisa é bonita, né, de marca, tranquilo, é isso que as pessoas têm que ver de mim, uma postura, que eu sou o cara, né, ó, legal", mas não é isso, certo? Não é isso. Eu tenho que
me sentir bem, eu tenho que me sentir livre, eu tenho que me sentir espontâneo, isso tem que ser natural para mim, entenda? É isso que importa, é isso que importa. Aí, se eu colocar essa expressão minha na retina de outras pessoas que estejam me observando e que eu tenho que importar com aquilo que os outros pensam de mim, eu não consigo destravar, porque o domínio da minha consciência está comigo. Eu sei o que é bom para mim. As pessoas não sabem nada de mim. Entenda isso, mais ou menos isso, entenda isso. E que queira sua positividade a qualquer custo é você manter uma aparência para os outros e esquecer de quem você é. Isto compromete a relação de ambos no conceito simples de entendimento simples, né? Às vezes, por que compromete? Porque aquilo que eu quero aparecer para o outro é também aquilo que eu quero manipular a consciência de outra pessoa, se eu quero que ela me vejam bem, certo? Não que isso seja ruim. O que eu quero dizer é o seguinte: não significa que você não tem que se vestir bem, que você tem que se cuidar, mas tem que fazer isso para você, não para outra pessoa. Tem que fazer isso para você mesmo, não para outra pessoa. Ah, a pessoa gostou, você não gostou, não importa. Eu estou me sentindo bem, né? Tranquilo, tranquilo. Isso, entenda isso. Isto compromete a relação de ambos no conceito simples de entendimento simples, explicando cada corpo em específico. Eu falei explicando, eu explico outro corpo? Não, cada um vai explicar quem você é e pronto, né? Aí é dessa forma, né? Eu estou lembrando aqui, né? Mas aí o meu menino trouxe essa blusa para mim, né? E trouxe para o meu menino do meio, o Tiago. Aí eu fui, peguei, pedi minha esposa para passar, né? Mas aí tá legal, eu estou gostando, entenda isso. Aí vamos continuar aqui. O reino vai explicar o Cristo e que se aplica ao reino da natureza de Deus. Quando eu falei se aplica ao reino da natureza de Deus, eu não estou falando de Cristo, eu estou falando de uma atmosfera já, com uma sua pressão atmosférica, daquilo que dá pressão para nós respirar, esse oxigênio, uma coisa misturada com o átomo com o elétron, aquilo que é átomo, elétron, representando a primeira e a segunda, aqui, né, elétron, aqui, certo? Um elétron aqui. Aquilo, elétron que eu tenho dito é aquilo que nós somos atos manifestos, é tudo aquilo que está fora da matéria. Aqui no meio representa tudo que é matéria, e aqui no primeiro representa tudo que é o princípio de Deus, aquilo que Deus criou, e aqui nós, quando a gente passa pela matéria, a gente vai cair direto no tempo, né? No tempo, aquela a forma de você realizar tudo aquilo que já tem dentro da sociedade, geografia, né, tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade, as várias formas de realizar. Quando eu falo várias formas de realizar, ela já vem fora de nossos corpos emocionais, fora da matéria, entenda isso, representando uma cabeça, um cosmo. O Cristo, ele representa uma cabeça de cada corpo em específico, os cósmicos, aquilo que nós estamos produzindo. E o que se aplica ao reino da natureza de Deus é tudo aquilo que é atmosfera, pressão atmosférica, aquilo que traz para nós a vida, para nós movimentar os nossos corpos, aquilo que nós movimentamos nos nossos corpos. Entenda isso? Existe complexidade para você entender isso de parte, mas estou falando com essa expressão para que vocês possam compreender tudo que está sendo dito, certo? O reino explica o Cristo e que se aplica ao reino da natureza de Deus e os sobrenaturais dos corpos, por causa da intensidade do relacionamento com as matérias em movimento. Quando eu falei isso, já tenho explicado isso no início do blog, eu vou explicar de novo, né? Quando a gente falamos da intensidade de relacionamento, que o Cristo ele vai representar a intensidade do relacionamento, são aquelas possibilidades que nós temos de produzir coisas dentro da sociedade para que tudo fica flexionado. Não você fica flexionado, mas todos ficam flexionados, todos têm as suas liberdades de se expressar quaisquer coisas dentro da sociedade, ok? Existe essa forma da atmosfera natural e existe a atmosfera da natureza de Deus e existe essas formas da atmosfera dos cosmos que vai ser representado por Cristo, ok? Podendo ser compreendido por um, né? Quando a gente falando da atmosfera dos cosmos, vai ser compreendido por um e desprezado por outro, podendo ser desprezado por outro e compreendido por este que é um só no reino, né? No reino ou um só corpo celeste, aquilo que representa aquilo que nós estamos habitado aqui, cada um de nossos corpos. A mãe natureza das consciências que habitam neste corpo, habitando o corpo simples de entendimento simples, habitando um corpo simples de entendimento simples, habitando e a habitação de
cada corpo em específico, explicando o corpo celeste da sua habitação, certo? Quando a gente falando de cada corpo simples, de entendimento simples, aí você pode colocar aí 14 bilhões de corpos que Deus, de atos conscientes. Hoje nós não falamos matéria, nós falamos consciência, de seres espirituais que estão em transação. Às vezes ele vem, 8 bilhões, ele se habita num corpo, ele habita, essas consciências se habitam num corpo, se materializa, ele habita num corpo materializado, um corpo, então todos esses corpos representam essa grandeza dos corpos, do corpo, de um corpo só, que é o reino de Deus, que é o corpo celeste. Entende isso? O corpo simples explica cada corpo em específico, ou até mesmo um corpo celeste na sua forma de conter os seus habitantes dentro deste corpo celeste, né? Um corpo simples vai ficar aqui, pode ser eu, você e várias outras pessoas, corpo simples. Aí o corpo celeste que habita um só é aquilo que eu já estava tendo dito, ok? E que ausenta um corpo emocional no reino de seu governo. Quando eu falo ausenta um corpo emocional na ausência do seu governo, o que eu quero dizer é o seguinte: nenhuma pessoa, nenhum corpo simples pode ser essa grandiosidade de um corpo celeste. Então se eu tenho que falar de uma certa forma de Deus, eu não posso entender um corpo simples, de entendimento simples. Se eu tenho que falar de uma consciência, eu não posso entender um corpo simples, de entendimento simples, porque isso para nós tudo é matéria, é uma imagem que esteja se movendo. Aí o que vai contar são as consciências, são as possibilidades de você se realizar com essa matéria. Quando você consegue se realizar com essa matéria, você entra em conexão com um corpo celeste e você tem a realidade, você começa a realizar com o tempo desta relação que você está relacionando dentro deste corpo celeste. Entende isso? Para explicar uma pressão atmosférica da sua origem com a fusão do átomo com o elétron, né? E que ausenta um corpo emocional. Vamos falar disso diretamente, Emanuel, né? Vamos falar aqui, ó. Entenda isso, ó. Emanuel, e que ausenta um corpo emocional no reino de seu governo. Então, Emanuel, vamos falar que sumiu, né? Ele sumiu. Sumiu porque ele se transformou uma consciência espiritual, né? Alguns entendem que ele foi para Cristo, representando a atmosfera dos cosmos, outro entendeu que ele foi para Deus, outros entendeu que coisas das suas próprias consciências, aquilo que é a minha cabeça, aquilo que eu entendo dessa mãe natureza, aquilo que eu entendo de Deus, aquilo que eu entendo do relacionamento social. Eu estou cheio de coisas dentro da sociedade, absorvendo um monte de crise, blá, 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 muita coisa. Aí vocês vão entendendo, entenda isso. E que ausenta um corpo emocional no reino do seu governo para explicar uma pressão atmosférica da origem com a fusão do átomo com o elétron. Aqui eu estou falando que ele foi para Deus. Eu não falei para que ele foi para um corpo emocional. Então, depois que Emmanuel tiver ido ao sacrifício, a imagem daquele corpo simples de entendimento simples, ele se expandiu na atmosfera dos cosmos, e formando ali, né, representando cada cabeça dos corpos que esteja movimentando essas matérias dentro da sociedade. Então, entenda isso. E cada um vai ter sua forma de compreender. Ou ele também pode ter ido diretamente para Deus, átomo, e elétron, fazendo essa fusão, criando formando essa pressão, né, dando origem a essa pressão, aquilo que sustenta um corpo simples, de entendimento simples, aquilo que nós estamos respirando. Vamos entender isso, certo? Ou até mesmo as mecânicas das pressões atmosféricas dos cosmos, né, em movimento com a ausência desta matéria. Ausência. Você viu que estou ausentando a matéria? Se eu estou ausentando a matéria, quando você falando de consciência, você ausenta o corpo celeste e ausenta também a matéria que movimenta cada corpo específico, para você entender isso separadamente. E nós estamos desconectados da matéria, nós estamos desconectados da matéria, mas existe, no tempo que você estiver relacionando, existe uma relatividade que dá o tempo correto de você estar se realizando cada momento, certo? Cada momento que você está relacionando uma coisa ou outra significa, tem possibilidade de você realizar com a matéria. Entenda isso, realizar. Não, ou seja, as consciências estão separadas, mas existe possibilidade de você se realizar com a matéria.
ou até mesmo as mecânicas, vamos ler de novo, ou até mesmo as mecânicas das pressões atmosféricas dos cosmos em movimento com a ausência desta matéria que se movimenta dentro deste corpo celeste para expansão das consciências e das cabeças que se movem as matérias em movimento, ok? Entenda isso. Evidentemente que uma coisa se faz mais importante do que a outra, com certeza. Tudo sempre existe uma coisa que se faça mais importante do que a outra. Até na sua vida pessoal, se você for procurar, você vai entender que os seus caminhos são aquilo que você faz de importância. Por exemplo, vamos supor que você não resolveu não roubar a pessoa, então você faz daquela coisa de não roubar mais importante do que qualquer outra coisa. Então, os seus caminhos vai ficando livre e você vai ficando disponível, né, com mais liberdade e tal. Ou seja, evidentemente que uma coisa se faz mais importante do que a outra, né? E sem dúvida mais importante para manter o ciclo que relaciona esta mesma importância de acordo com as vossas particularidades de relacionamentos. As importâncias são aquilo que você vai levar, guiar essa matéria por um caminho amplo de várias possibilidades de realização, não ficando limitado a uma coisa que você considera importante, só que não é importante, ok? Vamos entender isso. Olha, sendo a importância explica o fato e o ciclo da origem no que se vem primeiro. Se você for olhar, o que é o ciclo naquilo que vem primeiro? Se for olhar Deus, tudo aqui, ó. Vamos, com esses quatro elementos, nós vamos explicar o que é mais importante. Aqui, os átomos, né, o espírito mais importante. Segundo, a vida é mais importante. Terceiro, o corpo é mais, a matéria é mais importante. Por quarto, vem essas formas divididas de você se realizar. Você vem de fora do tempo, dá contato aqui, volta aqui, realizando. Ou seja, esse quarta forma de você realizar, ele é uma coisa ampla, grandiosa para criar várias coisas dentro dessas ideias que você considera mais importante. Aí você vai entender isso, ó. Esse espírito, essa aqui, tudo que esteja aqui é mais importante, representando Deus, tudo aqui é mais importante, representando uma consciência que move que dá uma possibilidade de mover essa matéria, né? Que de certa forma eu tenho explicado a inversão dela, que ela vem mover daqui para cá, mas vamos supor que isso aqui é a importância da matéria, a vida é a importância da matéria. Então, isso aqui é importante. Aí, terceiro, isso aqui é mais importante. Aqui nós temos essas ideias divididas, essas polaridade de você está se realizando ou não. Entende que o quarto, ele tem, tudo que estiver dentro da sociedade, os corpos que se movimentam, ele vai ficar em quarto em lugar de importância, porque ele vai representar o sim ou não, a possibilidade de você se realizar ou não. Eu gosto muito de colocar aqui, dentro da matéria, tudo que é família, para representar essa grandiosidade do corpo de Deus, porque quem tem conectividade, entenda desse corpo celeste, vai ver que todos nós que somos matéria, nós somos parte dessa mãe natureza, de forma que nós temos que entender a consciência, certo? Que hoje está dividido, certo? Não adianta você entender a matéria e ficar aí sendo a marionete da sociedade. Você tem que conquistar essa polaridade aqui, porque ela te deixa um caminho amplo de realização, ela não te limita a essa matéria. Se você vier para cá, você vai ficar preso sobre o conceito daquilo que você acredita ser vida. As pessoas falam vida, né? Mas sei lá, é só para vocês entenderem, entenda isso. Evidentemente que uma coisa se faz mais importante do que a outra, e sem dúvida mais importante para manter o ciclo que relaciona estas mesmas importâncias de acordo com as vossas particularidades de relacionamento. Sendo a importância explica o fato e o ciclo da origem no que vem primeiro, e na importância de tudo que manifesta, de tudo que manifesta o ato dependente deste ciclo, né? Dependente desse ciclo de manter a vida dentro deste corpo celeste, né? Ver que quando a gente entendeu o que é importante, nós fazemos isso aqui importante: Deus, vida, matéria e as possibilidades. Isso, então, essas são as quatro importâncias de nós estarmos
para manter esse corpo aqui. Você vê que tudo no terceiro aqui é materializado, mas de forma que nós temos uma consciência e forma para a gente nos realizar, certo? Não entenda disso aqui um sexo de uma coisa só, senão você vai ficar preso. É isso que eu quero que você entenda. Entenda disso aqui, ó. Primeiro, para você entender isso aqui, você tem que entender desse aqui, ó, dos atos manifestos, daquilo que você está relacionando dentro da sociedade. Porque senão você volta para cá, você vai ficar preso, se limitando na expressão. Ah, a pessoa tem que me achar bonito, eu tenho que estar bem aparente, eu tenho que estar aquilo, eu tenho que estar com as minhas expressões tudo afiada. Você não tem nada. Você só tem que ter consciência e buscar forma de realização. Se essas coisas que você se considera importante for importante, você vai ter o seu caminho amplo e com as possibilidades, várias possibilidades de realização, certo? Você não vai ficar limitado a uma só coisa, a uma só pessoa. Entenda isso. E conhecendo que existem muitas importâncias que são apenas astúcia, aqui que nós vamos se limitar. Presta atenção nesse final aqui, olha. E conhecendo que existe muitas importâncias que são apenas astúcias das vossas ignorâncias, que contraria o reino de Deus e as suas espécies espirituais de mover os cosmos dos corpos, certo? Ou seja, conhecendo que existe muita importância que são apenas astúcias de vossas ignorâncias. Aquilo que isso aqui é um carro, é mais importante, né? Sei lá, uma pessoa. Coloca uma coisa importante, uma casa é importante. Não que não seja, só para vocês entenderem. Vocês entendam que quando você busca uma forma só de realizar, você fica limitado. Se você souber escolher as suas importâncias de uma forma correta, você vai ganhar liberdade aqui e vai ganhar várias possibilidades. Você não vai ficar limitado aqui a uma matéria. É só isso que você tem que entender. Classificou direitinho Deus, vida, matéria, e aqui a liberdade de você estar se realizando, se expondo à sociedade, buscando mais forma, deixando essas suas timidez do lado, buscando mais forma de realização. Então vocês vai ficar amplo, certo? Conhecendo que existem muitas importâncias que são astúcias de vossas ignorâncias que contraria o reino de Deus, né? Contraria o reino de Deus. Quando que você quer contrariar o reino? Quando você tem vergonha do reino. E as suas espécies espirituais de mover os cosmos dos corpos, as suas espécies, né? Aquilo que é espécies espirituais, aquilo que eu falo, que as pessoas falam que é anjo, hoje eles vêm com essa ideia de extraterrestre, né? Existem vários nomes que as pessoas estão nomeando várias formas, esses seres que estão dentro da sociedade fazendo trabalho social, certo? Então, as suas espécies, vergonha de Deus, vamos colocar isso, e as suas espécies espirituais de mover os cosmos dos corpos, certo? Todos esses seres, eles não vêm por um corpo, eles vêm pelos cosmos para formar consciência, construir tudo isso sobre as expressões daquilo que nós estamos relacionando, formação de Cristo, para a formação de Cristo, junto com aquilo que já tem dentro da sociedade, até que essa atmosfera pode ser limpa, pura, e nós entrar no tempo real daquilo que nós podemos realizar todos os dias, sem ficar ideológico, sem ficar preso em ideologia, sem ficar preso à matéria, sem nada, tranquilo, nós vamos trabalhar, produzir, é isso que vai representar quem nós somos dia a dia, entende isso? Se inscreva nesse canal, sinaliza o vídeo, certo? Só se você estiver compreendendo tudo que está sendo dito. Se você não compreendeu, não tenho necessidade que vocês relacionem isso em vossas consciências, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Se inscreva nesse canal somente se você estiver se sentindo realizado. Senão, não tenho necessidade de vocês se inscrever nesse canal, né, nesse vídeo, não preciso disso, para você sinalize esse vídeo, não preciso disso, só faça isso, seja sincero com você mesmo, busca a aprovação de você mesmo, você olhou assim, falou assim, fiz uma análise, falou, não, interessante, tudo bem, aí você segue aquilo que é importante, que você considere importante, se você não, besteira isso aí, tranquilo, só desliga o vídeo e segue o seu caminho, tranquilo. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.